Hoje eu queria falar sobre a casa Celtigar ou Celtigar, que é uma das casas valerianas que foram para Westeros antes da perdição e sobreviveram a todo aquele caos que aconteceu em Valíria, mas eles não conseguiram ser tão relevantes na história quanto os Targaryen e os Velaryon. Como sempre, vamos à localização. O castelo da casa Celtigar fica aqui na Ilha da Garra, próximo de Pedra do Dragão, que tá aqui embaixo, e Deriva Amarga, que é essa aqui. Se eu não me engano, eles foram para Westeros junto com os Targaryen. A casa Velaryon foi antes, então eles já estavam lá quando os Targaryen e os Celtigar e também os Corrêres chegaram. Eles são leais à Pedra do Dragão desde sempre, e quando o Aegon Conquistador teve lá o seu sonho para conquistar Westeros, eles se renderam pacificamente para a Rainha Visenya. Eles já atuaram como mestres da moeda, tanto no reinado do Aegon I, quanto o curto reinado da Rhaenyra em Porto Real. Só que isso deu um grande BO para ela. Apesar da casa ser valeriana, eles não eram senhores de dragão, porque não necessariamente todas as casas valerianas eram de senhores de dragão, tá? Em Valíria existiam só 40 famílias que tinham o poder de dominar dragões, que tinham um vínculo com dragões, e a casa Targaryen era uma delas, só que eles não eram tão importantes assim em Valíria. Porém, a casa Celtigar é muito rica, assim, para os padrões deles, e dizem que no castelo deles tem vários sinais da sua riqueza, como pratarias, joias, inclusive um berrante que teria o poder de summonar krakens e criaturas marinhas muito poderosas. Que lembra muito o tal berrante que o Euron Greyjoy diz ter encontrado em Valíria, quando ele diz que foi a Valíria. Mas diferente da casa Velaryon, que manteve uma relação muito próxima, inclusive de vários casamentos com a casa Targaryen, os Celtigar não foram por esse caminho e eles acabaram se misturando com outras casas das regiões ali das Terras da Coroa. No momento, a casa Celtigar mudou de lado, eles eram leais aos Stannis Baratheon, mas depois da Batalha do Água Negra, eles foram feitos prisioneiros em Porto Real e acabaram dobrando o joelho pro Joffrey na época. Inclusive, o atual Lorde da casa Celtigar, o Adrian Celtigar, estava presente no julgamento do Tyrion. No terceiro livro, se eu não me engano, o Stannis foi aconselhado a cortar a cabeça do Lord Celtigar, porque ele dobrou o joelho pro Joffrey, mas o Sir Davos aconselhou que não era o certo a se fazer, e isso foi até um dos motivos dele ter virado mão do rei. Então, assim, a casa Celtigar, ela é meio esquecida porque ela não é muito importante na história, tá? Igual a casa Velaryon, que teve a sua importância lá no início do reinado dos Targaryen, tiveram muitas conexões com a casa Targaryen, a casa Celtigar também. Durante a Dança dos Dragões, eles foram importantes também. Mas, depois de tudo que aconteceu com a dança, as duas casas tiveram um grande declínio e perderam muito da sua importância, principalmente a casa Celtigar, porque eles não eram nem tão ligados assim à coroa. Então, por isso que, apesar deles serem valerianos e terem muito orgulho do sangue valeriano, ninguém liga pra eles. Mas é isso, tem mais alguma casa menor de Westeros que vocês gostariam de saber mais? Deixa aí nos comentários.